O ministro Luiz Fux deixa algumas pontas de emoção, segundo Andreasa, no julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Vamos lembrar aqui que o ministro Luiz Fux aceitou a denúncia, como os demais ministros, porém, Luiz Fux sinalizou futuras divergências. Uma das principais, o estabelecimento de diferenças entre o que é crime tentado e crime consumado. Também falou um tiquinho questionando ali penas aplicadas a participantes dos ataques de 8 de janeiro, quando a gente chegar na fase da dosimetria das penas, na individualização, inclusive, das figuras e dos personagens, dos réus e dos crimes cometidos ou não. Andreasa, bom dia para você. Que leitura você fez desse voto aqui e dos recados dados pelo ministro Fux? Bom dia, Sheila Magalhães, Carla Pigato, Fábio França, bom dia, meus amores. Eu falei para você, te mandei a mensagem sobre emoções contratadas para o futuro, mas não é bem emoção, assim, porque esse julgamento é muito previsível. Essa etapa que se concluiu ontem de admissibilidade da denúncia, portanto, tornados réus os até então acusados, é tudo muito previsível, e com muita antecipação, talvez seja inevitável, muita antecipação de apreciação de mérito. Então, estão falando do voto de Luiz Fux, e é aquilo em que se agarrará o bolsonarista, se agarrarão os bolsonaristas como uma esperança, mas é uma vã esperança, tentando projetar uma emoção para o futuro, sim. Algumas discordâncias surgirão. Mas ainda na hipótese de que Luiz Fux apresentasse um voto divergente, está mais do que dada a formação de maioria para a condenação dos réus, talvez com dosimetrias diferentes entre eles, com alguma mudança, em função da delação de Mauro Cid, também um elemento importante para esse debate futuro. Mas o fato é o seguinte, eu vendo a emoção, mas a gente apregou a emoção, mas a emoção não haverá. Isso não exclui a existência de elementos importantes para debate e tendo a ver com a dosimetria e com a justiça. Estamos falando de direito com a justiça, a partir, por exemplo, do caso da Débora Rodrigues dos Santos, aquela agente da pichação com batom da Estátua da Justiça. Ela está presa há muito tempo e o ministro Alexandre de Moraes, iniciando o julgamento, acompanhado por Flávio Dino, propondo para Débora uma pena, sejamos francos aqui, em busca da justiça, uma pena absolutamente desproporcional. Isso não quer dizer, é sempre bom deixar claro, que ela não tenha cometido crimes, Débora. Existe o crime de depredação, existe a participação dela naquele movimento destruidor, e é gravíssimo que houve no 8 de janeiro de 2023. Mas olhando para todo o cenário e à luz do que o julgamento tratou até aqui, o julgamento da admissibilidade ontem, considerando o tal núcleo crucial de que faz parte Bolsonaro como líder, você julgará e condenará Débora por quase todos os mesmos crimes que caberão ou caberiam a Bolsonaro, Braga Neto, Garnier, é isso mesmo? Quer dizer, Débora, condenada, segundo os votos, porque Luiz Fux pediu vista, segundo os votos de Alexandre de Moraes, acompanhado por Flávio Dino, a 14 anos de prisão por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso cabe, no caso de Débora, a isso que lançou Luiz Fux, já avisando, e vejam, o julgamento de ontem não tinha a ver com o julgamento de Débora, são julgamentos à parte. Mas essa proposta, ele disse que a fará, de revisão da dosimetria do caso de Débora, tem muita chance de condicionar o futuro desse julgamento quando se for tratado o mérito desses agora réus, porque Luiz Fux falou em humildade judicial. Falta um pouco de humildade judicial, O ministro Alexandre de Moraes fica muito incomodado, não está acostumado a ser contraditado, Ele fica incomodado quando alguém toma a palavra para dizer que eventualmente talvez ele esteja errado numa dose da pena. Nem na condenação a pessoa não, talvez ele fica... Imagina se esse julgamento fosse, por isso que se evita, Imagina se esse julgamento fosse no plenário do Supremo Tribunal Federal, o incômodo que seria. As posições autoritárias ficam muito afloradas quando diante do contraditório. E a hora é essa, é para se debater os detalhes mesmo. Estamos falando da vida das pessoas, no caso especificamente de Débora Rodrigues dos Santos. Então,
Luiz Fux, Sheila, pessoal, lançou a discussão sobre a humildade judicial, sobre não se ter indiferença para com o réu, para a individualização do caso, para que não se julgue as pessoas abaciadas por um conjunto de crimes que muitas vezes individualmente elas não terão cometido. Não querendo dizer, tem sempre que fazer esses parênteses, né? Não querendo dizer que ela não tenha cometido os crimes que objetivamente ela cometeu. Então tem essa discussão contratada para o futuro e com o poder de condicionar as demais penas e propor mesmo revisões. Eu percebi que ontem, a partir dessa posição do Luiz Fux, alguns ministros, inclusive o Cristiano Zanin, que é muito suscetível à questão da dosimetria, ele mesmo sendo um advogado que atuava na esfera criminal, pode ser que haja uma mudança, uma revisão disso que se projetava para a pena de Débora, com efeito cascata sobre outras penas e condicionando as penas desses Bolsonaro, inclusive, que compõem o núcleo crucial. Essa é uma questão. A outra é a que você falou, e aí uma divergência entre Flávio Dino e Luiz Fux, sobre a questão da tentativa, né? A lei fala em tentar, sendo começar a execução. Essa nova lei, a Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada há pouco tempo, em 2021, aliás, sancionada, de defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada por Jair Bolsonaro, fala em tentativa. Então tem essa discussão que a defesa explorará sobre o que é a tentativa, em que momento o ato preparatório deixa de ser para se transformar em ato executório. O que define a tentativa? Isso vai aparecer no debate. O Flávio Dino, antecipando essa discussão, sabendo que ela viria, conhecendo a forma como trabalha Luiz Fux, que é um juiz de carreira, num tribunal que é muito composto por advogados, né, advogados de origem, Flávio Dino falou, se tivesse sido consumado, e ele tem razão nisso aqui, se tivesse sido consumado o golpe, não haveria juiz para julgar. Aí falou Fux depois. Na medida em que se coloca a tentativa como um crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal. A defesa vai explorar isso aqui. Essa questão objetiva, fronteira do que seja, sendo a tentativa, do que seja o ato consumado na tentativa. Essa é uma discussão que está contratada também a partir da manifestação de Luiz Fux, isso tendo a ver também com uma espécie, Fux falou sobre isso, e é interessante esse debate, sobre sobreposição de penas, né, de tipos penais, melhor dizendo, sobre se não estaria a acusação, né, de atentado, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se isso não estaria contido dentro do outro tipo, golpe de Estado, ou o contrário, se golpe de Estado não estaria contido dentro da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, se não haveria uma sobreposição de tipos penais concorrendo para o aumento de penas. Então, essas discussões, ademais ainda a da delação de Mauro Cid, se terá sido coagido, se terá sido forçado, pressionado, e mesmo tendo se omitido tantas vezes, e mesmo mentido, como diz a defesa de Braga Neto, finalmente entregando aquilo que se esperava dele, é o que dizem as defesas, temos aí algumas arestas. Não digo, pessoal, para encerrar, que sejam grandes emoções que virão e que possa mudar, está tudo muito previsível, mas é um debate necessário e que virá e que a gente acompanha com atenção. É importante haver o dissenso. E aí, me permitam só, que são coisas que o espírito do tempo exige que a gente diga, né? Eu, Carlos Andreasa, para mim, as coisas coexistem. Existem nuances no debate público, certo? Então podem coexistir, a meu ver, coexistem a tentativa de golpe, o movimento golpista, liderado por Jair Bolsonaro. Para mim, isso aconteceu, especialmente entre novembro e dezembro de 2022, eu estou convencido disso, isso coexistindo com os excessos autoritários de Alexandre de Moraes na gestão dos inquéritos. As duas coisas podem coexistir. E é bom que a gente se lembre do que aconteceu com a Lava Jato. Muita gente se esqueceu. E em função disso, os corruptos, os corruptores, estão aí. Voltaram com tudo, como se crimes não tivessem sido cometidos em função de problemas na condução do processo. Eu aprendi. Eu comprei muitas vezes a Lava Jato pelo seu valor de face, sem olhar pela condução do processo. E aí estão. Então, a mesma coisa que serviu para reabilitar corruptos e corruptores poderá, no futuro, reabilitar os golpistas, certo? Por isso é importante ter atenção aos detalhes e a melhor condução do Estado Democrático de Direito, do processo sob o Estado Democrático de Direito. Meus amores, é isso. Tédio também é uma emoção, né? Então, também não são emoções, assim, mas Para mim, a grande emoção é quando acaba. Foi uma alegria ontem.
que acabou ontem, eu vibrei, acabou, não vai ter mais um dia, não vai ter mais uma sessão, acabou. Pra mim é alegria. É chato a beça, né, gente? Vamos combinar, né? Nossa é Senhora. longo o negócio.